Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Danilo Almeida e no vídeo de hoje, como foi pedido por alguns inscritos aqui no canal, nós iremos utilizar novamente o conceito de processamento de imagens para a construção de bots em jogos. E o jogo de hoje vai ser um jogo que você muito provavelmente jogou na sua infância, que são jogos onde você precisa encontrar as diferenças entre duas imagens, ou os famosos jogos dos 7 erros. Então a ideia desse vídeo vai ser a gente entender e demonstrar como que utilizando um pouquinho de Python, de OpenCV e também um pouco de matemática, principalmente voltada a operações matemáticas sobre matrizes, nós seremos capazes de criar um bot que vai conseguir identificar as diferenças entre duas imagens e através disso selecionar sempre as regiões de erro com uma precisão bem alta. Então, se você ficou curioso e quiser entender melhor como esse bot vai funcionar na prática, vem comigo. Bom, então para quem não conhece e nunca ouviu falar, o que eu duvido bastante por sinal, os jogos para encontrar as diferenças são bem comuns em atividades recreativas para crianças. Porém é um jogo bastante procurado por adultos também e inclusive quando você acessa a Google Play e procura por esse formato de jogo, você vê que ele tem uma grande quantidade de downloads. E a ideia por trás do jogo é bem simples, dadas ali duas imagens, a pessoa precisa encontrar as diferenças entre elas. E isso pode acabar sendo um desafio pequeno ou um desafio gigantesco dependendo da quantidade de elementos que a imagem possui e também do tamanho dela. Então pensando nisso eu resolvi fazer um teste. Será que se utilizando algumas técnicas voltadas aí ao processamento de imagens, um bot, que seria desenvolvido por mim, seria capaz de resolver alguns desses jogos existentes na Google Play com uma qualidade satisfatória? Então, para tentar ver se isso ia funcionar da maneira como eu pensei, nós vamos utilizar o nosso querido Python em conjunto do OpenCV, onde através de algumas operações matemáticas feitas sobre determinadas imagens, que vão ser as imagens referentes ali ao jogo, o nosso bot vai ser capaz de distinguir a diferença entre elas e marcar essas diferenças em tempo real em um jogo genérico voltado à caça de erros em imagens. Bom, então para a gente conseguir entender melhor como que o nosso código vai funcionar na prática, eu tô com ele aqui aberto e a gente vai dar uma olhadinha e tentar entender mais ou menos como a estrutura dele vai funcionar. Bom, então inicialmente, antes de mais nada, eu preciso definir algumas coisas para a gente poder estar fazendo o nosso hack aqui, o nosso botzinho. E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo para poder estar fazendo isso é escolhendo um emulador para poder estar rodando o nosso joguinho aqui, que vai ser um joguinho Android. Eu encontrei esse jogo aqui, que é esse Find the Difference, que ele atendeu bem a ideia que eu queria passar nesse vídeo, então eu acabei escolhendo ele. É possível adaptar esse código para outros projetos, porém você vai precisar simplesmente se atentar aí a outras coisas, algumas coisinhas bem simples. Então eu vou pegar essa imagem aqui como exemplo e a gente vai usar ela como base para estar entendendo o que o código vai fazer. Então a primeira coisa que o código vai fazer é definir um contexto para essa janela, porque o nosso bot vai funcionar utilizando cliques do computador, então ele precisa utilizar aqui a janela referente ao jogo. Então a primeira coisa que o bot faz é encontrar a janela referente a esse emulador, que é esse Mumu App Player, e para isso eu uso o gerenciador de janelas do próprio Windows, que já vai te fornecer ali boa parte das informações que você precisa. Esse código aqui então, todo esse pedaço de código aqui, vai ser utilizado simplesmente para eu poder estar encontrando a janela referente a esse gerenciador, onde eu pego aqui a minha referência de janelas que o Windows tem ali ativadas no momento. Ele vai encontrar essa janela com a expressão referente ao nome dela, que no caso é esse nome Mumu aqui, e com isso eu vou conseguir acessar essa janela e fazer algumas operações em cima dela, que vai ser utilizado aqui pelo nosso bloco while true aqui. Então a ideia desse fluxo aqui, então, do while que vai ficar iterando dentro do código, é inicialmente setar essa janela para o contexto principal, ou seja, ele vai pegar a janela e vai colocar ela aqui no meu contexto inicial, e com isso o bot vai conseguir trabalhar em cima dessa tela. Então, se você está pretendendo usar o computador para rodar ao mesmo tempo em que o bot, você não vai conseguir, porque ele precisa ter o contexto dessa janela aqui de frente para ele, para poder trabalhar em cima dela. Feito isso, então, o que ele faz depois é tirar um print screen dessa janela, ou seja, ele vai colocar ela no contexto e vai tirar um print screen daqui até aqui, e com isso eu vou pegar a resolução da minha janela. Feito isso, eu vou ter uma imagem
só que essa imagem não vai estar num formato que o OpenCV consegue trabalhar em cima dela. Então todo esse bloco aqui de baixo, onde eu faço um NP-Array, eu converto ela para um NP-Array e depois eu transformo essa imagem em uma matriz RGB, vai ser utilizado para estar fazendo essa transformação. Eu tenho aqui a minha imagem e aqui eu tenho ela já num formato que o OpenCV consegue fazer certas manipulações. Feito isso, então, a gente faz o processo de separação das imagens. Porque o que acontece? Como eu tenho essa imagem aqui como um todo, e eu não preciso de toda a informação que essa imagem possui, o que eu vou fazer é executar simples recortes nessa imagem, ou seja, eu vou pegar a posição aqui referente à primeira imagem e a coordenada referente à segunda imagem, e eu vou tirar um recorte dessa imagem, onde eu vou ter ali uma subimagem que vai ter as informações referentes ao barco que eu vou estar querendo fazer o processamento. E eu vou fazer isso para a segunda imagem também. Eu vou pegar o primeiro pixel aqui e vou caminhar até o último pixel, tirar um recorte dessas duas imagens. E com isso eu vou ter as duas imagens que eu vou estar utilizando para poder estar encontrando erros entre elas. Então, para poder fazer isso, foi feito um processo manual, onde eu encontrei os pixels referentes aqui a essas imagens. Então, dependendo da resolução do computador que você vai estar rodando esse bot, você pode ter alguns problemas quanto a isso. Porém, é um processo relativamente simples de se fazer. Simplesmente o que você tem que fazer é abrir o seu computador, entrar no Paint e achar ali a posição referente ao pixel inicial e o pixel final para as duas imagens. E feito isso, a gente consegue fazer o recorte simplesmente passando as coordenadas aqui nesse formato. E com isso eu vou ter a minha imagem 1 e a minha imagem 2. Beleza. Depois de feito a extração das duas imagens que são as nossas áreas de interesse, o próximo passo é fazer uma subtração dessas duas imagens, porque querendo ou não, uma imagem nada mais é do que uma matriz composta por cores RG e B, então eu consigo executar operações matemáticas em cima dessas matrizes, ou seja, eu pego uma matriz menos a outra e o resultado vai ser uma nova matriz, onde eu vou ter elementos que provavelmente existem na primeira imagem e que não existem na segunda, ou que foram adicionados na segunda imagem e que não existem na primeira. E vai ser mais ou menos aí o ponto mais crítico do nosso algoritmo, ou seja, eu vou separar essas duas imagens, eu vou aplicar esse método de subtração entre elas e com isso eu vou ter uma imagem onde eu vou ter apenas os pontos que eu quero encontrar no meu código, na minha imagem original, que vão ser ali exatamente os pontos chaves do jogo do 7 erros. Beleza. Então depois disso a gente converte essa imagem para cinza para poder trabalhar um pouquinho com ela melhor. E quando eu rodo esse código aqui, o que a gente vai ver é que ele vai dar pau. Bom, então agora que eu consegui fazer o botzinho funcionar da maneira correta, a gente vai ver então mais ou menos aqui o resultado da operação de fazer a subtração das duas imagens, que no caso vão ser essas duas imagenzinhas aqui, onde a gente já tem até algumas coisas destacadas de erros, que o bot até já tinha encontrado anteriormente, só que eu vou deixar ele rodando depois para a gente poder ver isso melhor. Beleza, então quando eu fizer uma operação de subtração, o que eu vou ter é um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a minha imagem, que foi feita a subtração entre as duas, e olha que interessante, ele destacou todos os 5 pontos, todos os 5 erros que ele encontrou, que no caso aqui são esses dois na água, esse aqui que é a numeração do barco, o da boia, e esse pedacinho aqui que eu não sei muito bem, mas a gente consegue ver que eles realmente estão mais destacados na imagem. E a gente tem ruído na imagem, porque eu fiz uma operação matemática, e essa operação pode gerar valores incongruentes ali com o espaço de cores que uma imagem tem. Então é bem comum você encontrar ruído na imagem depois que você faz ali uma operação matemática em cima dela, principalmente aí uma de subtração. Só que existem técnicas para você diminuir esse ruído, porque com todo esse ruído aqui fica muito complicado eu, por exemplo, encontrar esses pontos aqui e marcar eles, encontrar uma região dentro deles e poder usar o bot para poder estar marcando ali um ponto médio. Então aqui a gente aplica uma outra técnica que normalmente são aí as transformações morfológicas. Mais especificamente, a transformação morfológica que a gente vai usar nesse caso é o erode, porque o que eu preciso fazer nessa imagem é tirar esses pixels que estão aqui com ruído e que não agregam ao que eu preciso fazer e destacar os pixels que estão agrupados aqui, que formam coisas que o bot precisa detectar, como por exemplo aqui eu tenho todo esse ruído na imagem e eu tenho aqui a numeração, que é o que foi tirado, eu tenho esse pedacinho, eu tenho essa boiazinha aqui e todas essas coisas estão bem destacadas na imagem, diferente do contorno que ele encontra aqui, que ele acaba gerando um monte de ruído. Então, quando eu aplico um erode
Mode, nesse caso aqui, o que ele vai fazer para mim é simplesmente destacar esses objetos aqui, já que eles têm uma quantidade de pixels mais agrupada entre eles, então eles vão ficar mais visíveis para mim. E por outro lado, como eu tenho aqui pixels que não estão tão perto um do outro assim, ele vai tirar eles aqui para mim. No meu caso aqui, então, para a gente poder estar fazendo isso, a gente cria uma segunda matriz, que é uma chamada matriz de kernel, em que eu vou ter uma matriz aqui, no caso 4x4, com números 1. E o algoritmo basicamente vai fazer um deslocamento dentro da imagem, onde ele vai detectar se os pixels que estão ali dentro daquele contorno devem realmente ter o valor 1 ou 0, que no caso vai definir que essa imagem vai ficar branca ou escura, e caso você não tenha um agrupamento considerado, que vai ser esse bloquinho de 4x4, ele vai tirando e limpando meio que essa sujeira aqui que foi gerada pela subtração. Então vamos ver esse negócio rodando na prática aqui, para a gente ver o que acontece. Então, quando eu faço a alteração aqui no código, eu montei uma estruturazinha para poder estar fazendo meio que o controle e mostrando essas informações de uma forma mais fácil para a gente poder estar debugando esse código passo a passo. Eu mudei aqui o meu ver imagem para ele mostrar agora a aplicação do kernel. E o que a gente tem como resultado, depois que eu aplico o kernel na imagem, é a imagem com o que eu preciso que o bot veja destacado, porque vai ser em cima disso que eu vou encontrar os contornos da imagem e que eu vou encontrar o ponto médio ali onde o bot vai clicar em tempo real. Então, basicamente feito isso, o próximo passo é simplesmente aplicar aqui algumas operações para estar destacando ainda mais esses dados, como por exemplo, aplicando máscaras, onde aqui eu vou transformar isso para uma imagem binária e eu vou aplicar um threshold de 10 até 255. Então eu vou fazer uma limpeza meio que geral aqui em todo o restinho de pixels extras que ficaram aqui da imagem. E com isso eu já consigo deixar o negócio bem mais visível. E por fim, a gente aplica o Find Contornos, que vai estar ali para a gente retornando todos os contornos dessa imagem. E depois disso, com os contornos definidos na imagem, eu já consigo fazer o meu bot funcionar, onde eu vou precisar basicamente, utilizando ali mais ou menos a mesma estratégia que a gente usou no Duck Hunt, encontrar um ponto médio, sendo que no meu caso aqui, o ponto médio sofreu uma alteração, porque eu coloquei essa imagem em tela cheia aqui, então eu estou usando a resolução máxima do computador, e eu preciso definir os pontos iniciais onde ele vai clicar. No meu caso aqui, ele vai começar exatamente do ponto aqui, 185, 183 e 135, que vai ser mais ou menos essa posição aqui, que vai ser aí o ponto inicial, seria meio que o ponto 00, onde o bot vai ter como referência. E em cima disso, ele vai fazer a identificação desses contornos em tempo real. Então, olha que interessante. Se eu rodar esse script agora, como por exemplo, eu vou voltar aqui para falso e vou colocar ele para desenhar a imagem. Olha que legal. Ele destacou exatamente os objetos que sumiram na imagem, que no caso seriam esses 5 itens aqui. Então, basicamente, essa é a estratégia que o bot vai usar para estar encontrando os erros destacados na imagem. E em cima disso, ele vai, eventualmente, clicar nesses pontos, que é o que a gente vai ver agora funcionando em tempo real. Duas horas depois...
Bom, pessoal, então, quando a gente entra nas estatísticas do jogo para ver como o bot se saiu, o resultado é bem positivo, porque a gente pode observar que ele teve ali uma baixa quantidade de erros, ou seja, ele perdeu apenas 6 jogos dos 100 níveis que ele jogou, sendo que em 84% das vezes ele acertou todos os erros na imagem, e em algumas outras vezes ele acabou errando ali 2 ou mais vezes. E a quantidade de jogos que ele venceu também é bem alta, e ele conseguiu pegar um número de diferenças bem considerável. E aí, quando a gente leva isso para a questão da média, você vê que realmente o bot funciona bem rápido. Bom, pessoal, então de antemão eu gostaria de estar primeiramente agradecendo a todo mundo aí que vem se inscrevendo no canal. A gente tem chegando bem perto da marca de 700 inscritos. Eu acho que vai dar para chegar nessa marca até o fim do ano, então tá sendo um negócio bem legal e bem interessante ver como esse engajamento está crescendo ao longo do tempo. E isso dá aí uma ideia da gente de que tá sendo feito um trabalho bacana aqui no canal. Então, no mais, eu gostaria de estar aí deixando meu muito obrigado. E se você gostou do vídeo, deixa aí um comentário, deixa um like, compartilha com seus amigos ou pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo. E se você não gostou, deixa aí o seu dislike também, sem problema nenhum. Mas deixa um comentáriozinho aí falando sobre o que você acha que a gente pode estar melhorando no conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.